semana, não é? Foi a semana da oração às 3 da manhã. E esta semana, que é a terceira semana, na sede nós começamos no domingo, mas hoje, para quem está na célula, né, pode começar a partir de hoje, né? A semana sem murmuração, né? Eu acho que Deus quer isso da gente, porque a gente acredita e fala que somos gratos a Deus por tudo, mas quando alguma coisa não sai conforme a nossa vontade, às vezes a gente deixa a desejar diante de Deus. Mas vamos para a palavra de Deus. Hoje nós temos aula, né? Preparação aí para pastores, a escola de líderes apostólicos. Mas antes disso, nós vamos falar da palavra de Deus. E hoje nós vamos ler o livro do profeta Isaías, no capítulo número 40. Livro do profeta Isaías, capítulo que nós vamos ler, número 40, por favor. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. A minha já está aberta, né? E vamos aprender mais de Deus e das coisas de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo número 40. O título do capítulo diz assim: o livramento prometido ao povo de Israel, ou seja, ao povo de Deus, que agora somos nós também. Vamos ver o que diz a palavra. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada e que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor, se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém. Vamos orar. Vocês vão me perdoar, eu estou com um pouquinho, a garganta arranhando um pouquinho, de vez em quando eu vou tossir aqui, mas vocês me perdoem. Pai soberano e santo, em nome de Jesus. Papai, mais uma vez nos reunimos e desde já te agradecendo, declarando que somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade, por mais este momento, ó Pai, de comunhão, de união, de estarmos juntos, aprendendo mais do Senhor e da sua palavra. Porque a sua palavra é rema, a sua palavra é cura, a sua palavra
é imutável, a sua palavra não muda, não falha, não há sombra de variação na sua palavra. Uma vez que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Uma vez que o Senhor falou, o Senhor determinou. E assim, papai, nós aguardamos todos os cumprimentos de promessas que foram feitas na sua palavra. Então, papai, aqui estamos nós mais uma vez, aguardando, papai, a promessa da cura, a promessa da libertação, a promessa da provisão, a promessa da salvação em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Fica conosco nessa noite, nos dê a graça da sua doce e maravilhosa presença. Já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, Isaías, capítulo 40, relata um tempo de divisão. Um tempo que a criatura se afastou do seu Criador para buscar seus interesses, mas na independência de Deus. E nós aprendemos aqui, estudando, meditando sobre essa palavra e buscando a revelação no Espírito Santo, nós aprendemos que o povo eram prisioneiros de si mesmos. O que significa isto? É quando eu crio um casulo ou um ambiente fechado e me tranco ali dentro, me tranco no meu mundinho e vou viver ali aquilo que eu acho que está bom para mim. O povo de Deus estava assim. Sabiam que tinham um Criador, mas que circunstâncias, situações, fatos, até mesmo provisões. Eu quero que você escandalize com isso. Provisões. Cuidado excessivo de Deus. Bênção de Deus na vida daquele povo. Fez com que eles se tornassem ou pensassem que eram autossuficientes. Não dependiam de mais nada, nem de Deus, nem de ninguém. Às vezes, colocando sua confiança no homem, suas expectativas no homem, esquecendo do seu Criador. Era esse o tempo que o povo estava vivendo. Mas Deus sempre, na sua palavra, como eu gosto de sempre falar, e faz questão de frisar, na palavra de Deus estão registradas 8.500 bênçãos e 1.200 promessas para se cumprir na vida daqueles que se intitulam ou se declaram dependentes de Deus. Eu sempre começo a pregar dizendo assim, se tem palavra, tem promessa. Se tem promessa da parte de Deus, tem cumprimento. E se tem cumprimento da parte de Deus, podemos ter certeza, tem milagres vindo na nossa direção. Então, Deus sempre quis estar ali, lado a lado, junto com seu povo, para socorrer o seu povo nos momentos de dificuldades, de ansiedade, nas crises. Deus sempre esteve por perto. Talvez muitos não quiseram ver e nem quiseram acioná-lo no momento da necessidade. Mas ele estava, como sempre está. E agora o povo
na aflição agora, na angústia, porque é assim que acontece quando nós entendemos que está faltando algo na nossa vida. Talvez não seja dinheiro, talvez não seja no financeiro, talvez não estamos sofrendo com uma enfermidade física aparente, talvez não estejamos sofrendo nenhum tipo de perseguição, mas está faltando algo. E esse algo que está faltando, eu vou fazer um comparativo aqui. A palavra do Senhor diz que quando o homem nasce e ele cresce, e a palavra diz o quê? Esse homem que eu estou me referindo é o homem, no modo generalizado, é homem, mulher. É o pó da terra, o barro, terra, humus. Então, deixará o homem seu pai e sua mãe, a palavra de Deus diz, né? Ordem natural das coisas. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, sua esposa, e os dois serão uma só carne. O que nós aprendemos aqui no capítulo 40 do profeta Isaías é que o povo estava vivendo como imortais que somos naqueles tempos, mas a sua imortalidade é presumida por ele, supostamente colocada por ele ou no seu entendimento. Essa imortalidade faria dele alguém que pensa que viveria eternamente aqui nessa terra, sem depender de Deus. A Bíblia fala que todos nós somos imortais enquanto temos promessa. Quantas e quantas pessoas deixaram de ser imortais porque desistiram da promessa? Quantas e quantas pessoas perderam a bênção e aí é que virou o contrário, porque enfermaram, adoeceram. E o comparativo que eu estou fazendo da divisão, da separação do homem com Deus, sobre o homem deixar seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa, e assim os dois seriam uma só carne. Mas a comparação que eu faço é que o filho, quando sai da casa do pai, da mãe, ele tem saudade, ele tem vontade de voltar. Muitos saem de casa, se casam até cedo demais, para se livrar dos conselhos do pai, para se livrar talvez dos conselhos que eles acham que é chato do pai e da mãe, e às vezes se envolvem em uma aventura que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas é a própria vontade de quem quer se livrar, talvez, de um bem-querer. Porque pai e mãe, quando fala para a filha, porque está querendo o melhor para eles. Só que depois que eles casam, que às vezes até se dão mal, porque muitos se casam, né? Ou escolhem, né? O seu escolhido, digamos, sem apresentar a Deus, ou fazer um pedido para Deus, ou orar para que Deus lhe direcione a pessoa que é do propósito de Deus, e depois passa a ter saudade de casa. Assim estava o povo, doente pela divisão, talvez engordados no seu pecado, nos seus pecados, seus delitos, suas fraquezas, inchados, digamos assim,
mas agora cegos espirituais e não sabiam qual a direção, o caminho que os levaria de volta a Deus. O inimigo tem trabalhado pesado nisso. E nós, o que nós aprendemos relacionado a isso? Hoje nós presenciamos um mundo de pessoas que apostataram, se distanciaram, né, do Pai, saíram da presença. E alguns não sabem como voltar, outros não têm forças para voltar e outros não querem voltar. Essa pandemia que aconteceu, olha só que lição que nós tiramos disso. Nós, pastores, inclusive eu, nós pensamos e fomos avisados que era para nos prepararmos. Porque muitas pessoas sem estrutura psicológica, física, espiritual, emocional, estariam abaladas e iriam ser tomadas de temor e se voltar para Deus, voltar para as coisas de Deus. Mas não aconteceu isso. A pandemia veio para revelar os crentes desviados dentro da igreja. Porque muitos aproveitaram da situação para fazer o mesmo que esse povo aqui fez, de Isaías 40. Para se envolver na mesma situação em que o povo de Deus estava. E sem saber como se voltar. Deus, quando nós estudamos a palavra, desde o começo, até de Gênesis a Apocalipse, Deus está querendo propor ou promover a intimidade, a comunhão, o andar junto, o estar junto, a aliança, o pacto, o tratado, né, de ajuda mútua. É assim que Deus propõe ao homem. O que significa um pacto? O que significa aliança? É um tratado de ajuda mútua, de um cuidar do outro. Deus não precisa dos nossos cuidados, Deus não precisa dos nossos conselhos, mas Ele está para nos orientar, porque Ele nos criou, e agora, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você? Que nós estejamos na unidade com Ele. E assim, Ele vai nos dar, ou fazer com que nós estejamos sempre nessa presença maravilhosa, como a comparação que eu fiz. Não é quando a gente chega na casa da mãe ou na casa do pai, por mais simples que seja. Não é quando eu era criança, até os 7 anos, eu fui criado pela minha avó. E quando todas as vezes que eu voltava na casa dela, eu sentia aquele aconchego. Às vezes chegava na casa dela, ela preparava um anguzinho, um arroz, um feijão e fritava um ovo. Aquilo era o melhor banquete do mundo, porque eu voltava na casa dela, eu sentia aquela alegria de estar de novo em um lugar onde eu fui cuidado, onde alguém desejou o meu bem, onde alguém estava ali me protegendo, me aconselhando, me orientando. E foi assim até ela morrer aos 95 anos de idade. E hoje, quando a gente estudando esta palavra aqui, nós vamos ver que o povo estava nessa situação, precisando voltar para a presença, precisando voltar para casa, mas não querendo, porque estava se contentando agora com o que recebeu de Deus através do cumprimento. Por isso, através do cumprimento de uma palavra, eu comecei falando aqui que se tem palavra, tem promessa. Se tem promessa da parte de Deus, tem cumprimento. E se tem cumprimento do que Deus prometeu, com certeza nós vamos receber milagres extraordinários da parte de Deus. Mas aí a palavra começa dizendo assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
Olha, o povo estava desorientado, vivendo em torno de si mesmo, sem saber para onde ir, e agora precisando ser instruído acerca de como se livrar das prisões que eles mesmos criaram. Cada um criou o seu casulo, entrou nele e se isolou. E agora não sabe como sair dele. E assim, nos dias de hoje, como nós vamos ver, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, Isaías 40, versículo 1. Quem é que vai ser esse consolador? Ele já veio no cumprimento de Pentecostes. Agora, ele está agindo através de quem? De quem não fraquejou, de quem não desistiu da promessa, de quem não desistiu da bênção que o Senhor prometeu que nos daria. Então, está dizendo a palavra, ficou alguém? Ficou. Ficou eu, ficou você que está aí agora do outro lado me ouvindo, que podemos ser usados pelo Espírito Santo de Deus para consolar os tristes, os fracos, os doentes, aqueles que se tornaram cegos espirituais, que estão em desespero, não sabe para onde correr ou recorrer, e que agora estão na iminência da morte. E aí o versículo 2 fala assim, falai benignamente a Jerusalém, falai benignamente ao meu povo, bradai-lhe que já a sua servidão é acabada. Ei, nós temos que avisar as pessoas, olha, você não é mais escravo, você não é mais prisioneiro, você agora é livre. E se você é livre, ainda não descobriu isso, nós viemos te informar que você é livre e que agora prevalece a vontade de Deus. A servidão acabou, a escravidão acabou. Agora, nós somos livres para quê? Para dar liberdade aos que estão aprisionados, aos que estão sobre as amarras, sobre as algemas, aprisionados em aguilhões, acorrentados. Às vezes, nas situações que eles mesmos se envolveram ou se enrolaram nelas. O Senhor está dizendo, avisem, por favor, console o meu povo, avise o meu povo que a escravidão já acabou. E mais, e que a sua iniquidade está expiada. Nós estamos no mês da expiação. Nós começamos com o arrependimento, passamos pela oração às 3 da manhã, e essa semana é a semana de não murmurar. Há um tempo atrás tinha um homem na nossa igreja, e nós, no propósito, nós abrimos um propósito de tirar a murmuração do nosso meio. E foi um tempo glorioso, um tempo de Deus para nós, porque Deus moveu as águas. E terminado aquele propósito, aquele período de não murmurar, ele me procurou e falou, pastor, foi bênção demais esse período de não murmurar. Eu fui abençoado demais por Deus, só podia continuar. Eu falei, não vou continuar. Você quer continuar com a vida assim, abençoado? Só não murmurar. Aceita a vontade de Deus. Aceita o que Deus tem para você. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, a palavra diz, regozijai-vos sempre. Esteja alegre sempre. Se alegre no Senhor sempre. Ainda que tudo lhe pareça sombrio e triste, convém lembrar que a vida é um precioso dom de Deus. Regozijai-vos sempre. Agora, orai sem cessar. Versículo 17. E agora o 18. E em tudo dai graças,
porque esta é a perfeita vontade de Deus para todos vós em Cristo Jesus. E aqui está dizendo que a sua iniquidade foi expiada. O que significa expiar? Expiar significa cobrir. Expiar significa ocultar ou esconder. Não existe mais. E quem está falando isso? É Deus. Tem gente doente e presa nos seus delitos, nas suas práticas, até mesmo nos seus pecados, e doentes porque não os confessaram. E aqui a palavra está dizendo aqui que já foi, a iniquidade já foi expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Porque o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha que coisa boa. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja o quê? Arrependimento. Para que isso aconteça, é necessário Jobim. Vocês não entenderam nada? Vamos usar cada letra. Jejum, oração, Bíblia, intercessão e monte. Para que haja isso, é necessário eu ter disposição de abrir meu coração e deixar que ele seja visitado pelo Espírito Santo. E se ele vier e fizer essa varredura, com certeza haverá expiação pelos meus pecados. Meus pecados serão perdoados. E mais, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os vossos pecados. O que eu disse? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E mais, o versículo 3, voz do que clama no deserto. Né? Somos arremetidos lá para Mateus capítulo 3, quando João Batista aparece pregando no deserto da Judéia. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Prepare o caminho, porque ele vem. Prepare o caminho, porque a palavra vai se cumprir. Prepare o caminho, Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Emmanuel, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, e o principado e o governo estava sobre os seus ombros. Não é? Vamos entender melhor essa situação, vamos estudar um pouquinho aqui de português, vamos aprender um tiquinho sobre a semântica da nossa língua, da língua portuguesa, da língua inglesa, né? Para fazer um comparativo aqui, nós vamos ver que a língua inglesa tem 600 mil verbetes. A língua mais difícil de falar é a língua portuguesa. A língua portuguesa tem 3.600.000 verbetes. Eu nem sei porque, hoje eu estava na estrada indo carregar um caminhão de brita e de repente veio isso aqui à minha mente, assim, de uma hora para outra. Por que a nossa língua é a língua mais difícil de ser falada no mundo? Aí nós vamos no original, essa palavra que Isaías quis descrever era, para nós entendermos, vamos usar o inglês, né? A língua inglesa, ela tem 600 mil verbetes, e a língua portuguesa tem 3.600.000 verbetes. Então, olha, uma palavra, ela pode ter várias conotações, vários significados, etc. Mas vamos entender isso. O que Deus quis fazer?
perdão. In, vamos pelo inglês para a gente entender melhor. In é o que está dentro, em. Men é homem, humus, terra, barro, pó. E El é o nome de El Shaddai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Se colocarmos na ordem certa, vai ficar Deus in, em, men, barro, terra, e El Shaddai. Mas se colocarmos na posição certinha, vai ficar assim, Deus dentro do homem. In é o que está dentro. Men é o homem e Deus é El Shaddai. Então, Emanuel, né? In, men, El. Deus dentro de nós, Deus dentro do homem. E aqui, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. O que eu aprendo que João Batista foi o percussor. Mas lá em cima, esse consolai do primeiro versículo aqui, ainda Deus faz questão de repetir, consolai o meu povo. É uma referência a quem está lendo. A quem agora pode ser considerado um remanescente, porque está apreciando esta palavra e não se desviou dela. Está fazendo jus ao direito que tem a receber ou de receber a recompensa de Deus. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Agora, vamos ver aqui o versículo 4. Como Deus trabalha, todo vale será exaltado. Vale é sinônimo de depressão. Vale é sinônimo do que está por baixo. Vale é sinônimo de abismo profundo. Mas aqui, entendendo a forma como Deus trabalha, as improbabilidades e impossibilidades que o homem vive, que para Deus não tem nada a ver, a palavra está dizendo assim, todo vale será exaltado. Ou seja, para Deus não tem vale, não tem depressão. Para Deus não tem obscuridade. Para Deus não tem prisão. Para Deus não tem, digamos, não tem um lugar onde a pessoa está e não há possibilidade ou perspectiva de sair de lá. Por isso a palavra está dizendo, todo vale vai ser exaltado. Estamos vivendo aqui os extremos da parte de Deus. E todo monte e todo outeiro serão abatidos. Entendendo isso, no contexto físico e espiritual, a comparação. Aquilo que é exaltado. Aquilo que está nas alturas. Ou aquele que se acha no lugar sublime. Ou no lugar de muitas possibilidades, que nada falta a não ser a presença de Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão abatidos. Olha só a extremidade de Deus, o que está torcido se endireitará. Isso me leva lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Que Deus deixa registrado como a oração de Ana. O Senhor é que tira a vida e a dá. O Senhor faz descer a sepultura, mas faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, mas também enriquece. O Senhor abaixa, mas também exalta.
Ele pega o mendigo no monturo, lá no pó, na miséria, e faz assentar entre príncipes, reis e governadores. É esse, meu Deus, é esse o Deus que eu sirvo e que promete e cumpre o que prometeu e que faz superabundar na vida daqueles que decidiram caminhar na sua presença, aconteça o que acontecer, haja o que houver, aqueles que acreditam que o seu milagre vai chegar. É esse o Deus que eu sirvo, não é? E o que é áspero vai se aplanar. O que é ser áspero? Ou o que é áspero? Né, que nós sabemos que, trazendo isso para nós, um comparativo conosco, né? Aquela pessoa arrogante, aquela pessoa soberba, aquela pessoa insuportável, aquela pessoa que, dependendo do que alguém fala com ela, ela arrepia. Isso é ser áspero. Mas o dia que decidimos levantar a mão para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, às vezes nós pensamos assim: agora tudo vai ser mar de rosas. Não é verdade. Agora tudo vai ser mil maravilhas. Não é verdade. Agora não vou ter mais problemas. Não é verdade. Agora não vou ter mais aflição. Não é verdade. Agora tudo vai dar certo. Nem sempre. Ontem lá em Bambus eu falei que no feriado aqui, antes de ontem, terça-feira, foi feriado aqui em Betim. E um pessoal, uma família, comprou um material aqui para que fosse entregue na sexta, manhã. E, de repente, o pedreiro decidiu trabalhar ontem e o dia todo. E gastou o material, que dividiu o material, metade, depois a metade para sexta. E ela me ligou, a dona do material: pelo amor de Deus, o pedreiro decidiu trabalhar e vai aproveitar o dia hoje e depois ele não sei se ele vai poder voltar. O senhor não tem como entregar? Eu falei: não. Como a gente não tinha entrega programada para hoje, feriado, eu dei folga para alguns e está eu e mais dois aqui que não dirigem caminhão. Não, pelo amor de Deus, como é que a gente faz? Fala: infelizmente, hoje eu não consigo entregar. Mas quase no final do horário, que a gente ia fechar entre meio-dia e 1 hora, ela ligou de novo: o senhor não traz o nosso material depois que o senhor fechar a loja? Porque aí nós vamos aproveitar o pedreiro aqui. Eu falei: não, tá bom, vou levar. E nós tínhamos o caminhão basculante, tá, estava com problema, eu levei para a oficina, e ele ficou na oficina. Levei segunda, não deram conta de me entregar, ficou terça também, me entregaram ele hoje de manhã. Né? Ficou segunda, terça foi feriado, mexeram nele o quarto dia inteiro, me entregaram ele hoje de manhã. Mas, e a gente estava descarregando material na pá. E o pedreiro chegou lá cantando assim: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E ele estava voltando à hora do almoço e nós descarregando material lá, e ele chegou fazendo limpeza, juntando coisas e cantando: vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E aquilo ali, de repente eu vi: pastor, é o senhor que está aqui? Pastor, que humildade! O senhor é o dono. O senhor está aqui descarregando material nesse sol quente. Ó, pastor, vou falar com o senhor uma verdade, viu? Já deu tudo certo. Porque eu estava desanimado de gastar 3 metros de areia, da agora para tarde, mais 10 sacos de cimento. Mas eu vendo o senhor nesse sol quente, descarregando esse material, eu já entendi que já deu tudo certo. Eu falei: já deu tudo certo, irmão, em nome de Jesus. Aí ele falou assim: agora eu estou animado, agora eu vou trabalhar. E continuou cantando: já deu tudo certo. Aí, olha só o que nós
aprendemos com isso? Eu fiquei observando aquilo, porque às vezes é comum do ser humano, às vezes diante de situação de dificuldade, reclamar da vida, murmurar e, e às vezes blasfemar contra o nome do Senhor. Aí, quando a palavra diz assim, olha, o que é áspero se aplainará, significa o que todo dia nós estamos passando pela lixa de Jeová. Não vai dar tudo certo sempre. Alguma coisa vai dar errado, porque Deus precisa que nós venhamos crescer nele. Deus precisa que nós venhamos crescer segundo o que ele diz na sua palavra. Então, para que nós venhamos crescer e não ser filhos mimados, nós precisamos enfrentar os intempéries. Mas como diz o irmão Lázaro, que já faleceu, passando pela prova, mas dando glória a Deus. Pensa bem, se nós conhecemos a Deus, sabemos quem é Deus, sabemos que tudo ocorre segundo a vontade de Deus, e vamos passar pela prova murmurando, maldizendo o nome do Senhor, atribuindo a Ele as coisas ruins que aconteceram, o que acontece por causa das nossas próprias ações, por causa, às vezes, das palavras que nós liberamos, talvez os decretos que nós abrimos mão, os princípios, né, que nós quebramos. Aí ele fala aqui, olha só, o que está áspero vai se aplainar. Então, quer dizer, nós não estamos aquela belezura, nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo lixados pela lixa de Jeová, para nós podermos chegar ao nível de aperfeiçoamento que o Senhor quer. Enquanto isso não chega, faz parte do tratamento, o primeiro versículo aqui, consolai o meu povo, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Porque fazendo isso, nós estamos passando pela lixinha de Jeová. E lixa 36, aquela do grão mais grosso, porque tem que tirar casca mesmo, tem que tirar raspa mesmo, para que nós possamos, né, chegarmos ao ajuste perfeito, como uma engrenagem. É isso que Deus quer. E mais, olha só, e versículo 5, depois de tudo isso, a glória do Senhor se manifestará. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Então, quer dizer, e a glória do Senhor se manifestará, mas para que a glória do Senhor se manifeste, é necessário o cumprimento de tudo que a palavra registra e nos ensina. É necessário. Então, quer dizer, para assim que acontecer tudo isso, a glória do Senhor se manifestará. E toda carne, não é espírito, todo homem, todo olho verá. E todo olho verá no céu sua glória. Adonai, Adonai. Todo joelho a ti se dobrará, Adonai, Adonai. Tu és o Senhor, todos vão gritar, Adonai, Adonai. É Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra. Yeshua é Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra. Aí, a palavra vai dizer aqui, e toda carne conjuntamente ou juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Olha só, é o Senhor.
Versículo 6. Vós que diz clama. Vós que diz clama. E alguém diz, que hei de clamar? A quem devo invocar? Jeremias 33, 3, o Senhor diz, invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Olha só o que Jeremias está falando. Invoca-me e eu vou te responder. E eu vou anunciar a você. E vou mostrar a você coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Jeremias 29. A palavra do Senhor diz assim, então ireis e me invocareis. Ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz, e eu serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos, serei para vós um tesouro particular. Assim diz o nosso Deus. Então, vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? A quem? Ou quem? Não é? Que hei de clamar? Então, está dizendo aqui, que hei de clamar? Aí entra nós como dependentes de Deus, que não clamamos e perdemos a bênção. O que Jesus falou em Mateus 7,7? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então, aqui a palavra está dizendo assim, que hei de clamar? Agora, quem que tem que clamar? Vamos ver quem é? Toda carne é erva, perece. Toda carne é erva, perece. Todo ser humano é erva, perece, envelhece. Toda carne é erva, versículo 6 que eu estou lendo. E toda sua beleza como as flores do campo. Então ninguém precisa se exaltar ou se engrandecer, às vezes por ter mais condição, por ter mais beleza, ou por ter recebido algo mais da parte de Deus. Porque a palavra diz assim, olha, toda a sua beleza é como a flor do campo, toda a sua robustez, toda a sua resistência, ou tudo aquilo que o homem pensa que é, será como, ou é como a flor do campo. Agora o versículo 7. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Versículo 8, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Seca-se a erva e caem as flores. Quando nós voltamos lá no primeiro versículo, nós vamos ver quem é que estava precisando de ser consolado. Ou quem é que precisava consolar alguém? Ou quem foi orientado a consolar alguém? A erva, a flor. O que um dia vai perecer. E que um dia vai passar. Um dia vai murchar. Um dia vai ter que prestar contas a Deus do que fez e do que não fez. Vai murchar, soprando nelas o hálito do Senhor, ou seja, o cumprimento das determinações de Deus, ou a ordem natural das coisas. Então, vai secar a erva, vai cair as flores, quando soprar o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, o povo é flor. Mas aqui está dizendo, cerca-se a erva e caem as flores. Isso pode acontecer. Mas a palavra do nosso Deus, essa palavra que tem que estar em nós,
fazer parte de nós, nós temos que nos alimentarmos dela. Por quê? Se ele nos prometeu algo, se fazemos parte do pacto, da aliança, vale para nós Isaías 55:10. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não volta mais, mas rega a terra, faz brotar, faz produzir, dá pão ao que come, semente ao que semeia. Assim é a palavra que sair da boca do Senhor. Ela não volta para ele vazia, mas fará produzir o resultado para o qual ela foi enviada. Então, se nós cremos nesse Deus, se nós temos fé que esse Deus é poderoso para fazer superabundar em nós toda a graça, que a bondade, virtude e a misericórdia do Senhor, e que as consolações do Espírito Santo, porque ninguém consola ninguém se não for cheio do Espírito Santo. Ninguém cura ninguém se não for cheio do Espírito Santo. Nenhuma pessoa que não teve sua visão espiritual aberta para deixar de ser cego vai poder guiar quem está cego. Ninguém que ainda não ressurgiu dos mortos. Ninguém que estava morto para o mundo, para o pecado, que agora, batizados com Cristo na sua morte, agora ressurgiu, ressuscitou com Cristo também, sepultados com ele no batismo, agora ressurgiu, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, para andar em novidade de vida. E, segundo aos Coríntios 5:17 diz, e assim é, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tem gente que volta lá no passado para rebuscar coisas, para revirar pecado, para trazer a memória, para relembrar o que adoeceu, o que a fez adoecer. Tem gente que não estuda a palavra, fica comendo veneno, sabe? Viu um negócio na internet, enlouquece. E enlouquece mesmo, adoece mesmo e até morre porque não conhece a palavra. Jesus diz assim, examinai as Escrituras, porque assim vós cuidais de ter nela vida eterna. É para isso, consolai, consolai. Quem que vai consolar? Quem não tem o Consolador não vai conseguir consolar ninguém. Quem não busca o Consolador não vai poder levar consolo para ninguém. Então, é esse nosso dever. Quando Jeremias ensina, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos?